E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos continuar mexendo com Excel, tá? E vamos ver dois comandinhos novos, tá? O primeiro é o C, tá? E aí utilizamos o CE e o CO, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, para ficar mais fácil para vocês poderem entender. Então olha só. Então quando nós utilizamos o comando C, tá? Ele faz uma comparação, ele faz uma verificação, tá? Então, por exemplo, então nós vamos comparar o valor de duas células, tá? Então, se o valor da primeira célula for maior ou igual a 5, tá? No nosso caso aqui seria o CE, tá? Vamos colocar somente o C aqui primeiro para vocês entenderem e depois eu faço outro, tá? Então, a primeira condição, né? Aí a gente teria que verificar as condições, então funcionaria assim. Então, se o valor da primeira célula, tá, for maior ou igual a 5, então o que ele vai fazer? Escreva classificado ou mostre, né, ou preencha a célula como classificado. Caso contrário, se essa condição não for verdadeira, se o valor da célula não for maior ou igual a 5, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o senão, então desclassificado. Tá? Então, voltando, ele vai comparar uma célula. Se o valor dessa célula for maior ou igual a 5, se essa condição for verdadeira, então ele vai mostrar para mim classificado. Ok? Caso contrário, se essa condição não for verdadeira, ele vai mostrar para mim desclassificado. Tá? Essa é a primeira. A segunda condição que nós temos continua com o C, tá? Só que aí nós temos uma outra comparação. Então, olha só. Se o valor da primeira célula for maior ou igual a 5 e o valor da segunda célula também for maior ou igual a 5, então ele vai mostrar para mim classificado. Caso contrário, ele vai me mostrar desclassificado. Tá? Então aqui eu tenho duas condições. E quando eu utilizo o E, as minhas duas condições têm que ser verdadeiras. Então, o valor da primeira célula tem que ser maior ou igual a 5 e também o valor da segunda célula tem que ser maior ou igual a 5. Tá? No nosso caso aqui, os valores que eu coloquei são esses. Então, se eu estou utilizando E, a primeira condição tem que ser verdadeira e a segunda condição tem que ser verdadeira. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição não for verdadeira, por exemplo, se o valor da minha primeira célula for maior ou igual a 5 e o valor da minha segunda célula for é, 4, por exemplo, então a minha primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa. Então, ele já vai cair aqui embaixo, ó, se não. Tá? Então, quando eu utilizo E, as minhas duas condições têm que ser verdadeiras, ok? E a minha terceira, meu terceiro exemplo, aí vai ser a mesma, o comando, né? Deixa eu colocar aqui então, que está faltando aqui. Aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho uma comparação, tem duas condições. Então, se o valor da primeira célula for maior ou igual a 5, ou o valor da segunda célula for maior ou igual a 5, então, aqui, pessoal, as minhas condições, eu preciso que apenas uma condição seja verdadeira. Tá? Quando eu utilizo o ou, apenas uma condição tem que ser verdadeira. Então, se a primeira célula tiver o valor de, eu estou pedindo 5 aqui, tá? For maior ou igual a 5. Se a primeira célula tiver o valor de 5, ok? E a segunda célula, também estou pedindo 5, tiver valor de 2, por exemplo. Tá? Então, como eu estou utilizando ou, então, desde que uma condição seja verdadeira, ele já vai ser verdadeiro. Então, escreva classificado. Tá? Agora, quando que ele vai entrar
desclassificado no senão? Quando, nesse caso, as duas condições forem falsas. Então, o que eu estou pedindo aqui é 5 em cada célula. Então, a primeira célula vai conter o valor 4 e a segunda célula vai conter o valor 2, por exemplo. Então, a primeira célula, a minha primeira condição é falsa, porque ela não alcançou o que eu precisava, que seria no caso 5. E a minha segunda condição também é falsa, porque veio abaixo. Então, direto ele vai para cá. Tá? Então, quando eu utilizo ou, apenas uma das condições tem que ser verdadeira. Tá? Quando eu utilizo e, as duas condições têm que ser verdadeiras para a minha, a minha sentença ser verdadeira. Tá? E quando eu utilizo aqui o se, tá? Eu faço uma condição. Se o valor daquela célula for igual, maior ou igual a tal coisa, aí é verdadeiro, vai entrar no classificado. Caso contrário, quer dizer, se o valor da célula não for o que eu estou pedindo, vai entrar no senão, ok? Então, só para vocês poderem entender, e agora nós vamos usar aqui no Excel, funcionando, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro, para a gente poder fazer vamos utilizar o C, tá? Então, vamos fazer aqui, para a gente não perder o costume, é, 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos utilizar aqui 5 coluninhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos utilizar 5 coluninhas aqui. Vamos colocar aqui uma tabelinha de notas dos alunos da FAP. Ok? E aqui vamos colocar aqui o nome. Vamos colocar aqui a nota do primeiro bimestre. Vamos colocar aqui segundo bimestre. Vamos colocar aqui a média. E por último, a situação. Vamos colocar aqui alguns nomes. Então, Anderson, Amanda, Márcio, Sarita e Fran, tá? E aqui vamos agora fazer colocar aqui bordas nessa nossa tabelinha. Então vamos lá, todos os bordos, ok? Vou ampliar ela inteira aqui. Não, desse tamanho tá bom, vamos ficar assim mesmo, tá? Então, pessoal, qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é que eu lance notas no primeiro bimestre, tá? Então, vamos colocar lá o primeiro bimestre, o aluno Anderson ficou com 7, tá? Antes de mais nada aqui, pessoal, vamos formatar as células, tá? Então, vamos deixar ela aqui, ó, mouse botão direito, formatar células. Vamos deixá-la aqui como número e vamos deixar com uma casa decimal. Olha lá, ok, tá? Então, a Amanda ficou com 3, o Márcio ficou com 4,5. A Sarita ficou com 9. E a Fran ficou com 6 e 7. Isso no primeiro bimestre. No segundo bimestre, o Anderson tirou 7 novamente. A Amanda tirou 8. O Márcio tirou 6. A Sarita tirou 2. Tá? E a Fran tirou 3. Ok? Então tá bom. Então, isso aqui é uma tabelinha de nota dos alunos. E aqui a hora que eu vou fazer a média.
Pessoal, para eu fazer a média, nós temos uma formulazinha já. Então seria igual média, abro parênteses, tá? Então nós vamos utilizar. Então vamos lá, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ok. Então, vamos lá. Igual média, abro parênteses. Então, quem que eu vou fazer a média? Esse camarada aqui, ponto e vírgula. Esse camarada aqui, fecha parênteses. Olha lá, ele já fez a média para mim automaticamente. Vamos usar essa fórmula, vamos reutilizar essa fórmula. Peguei, puxei e ele já montou a média de todo mundo, tá? Para eu poder ter certeza que está funcionando, eu posso vir aqui e alterar. Vou colocar aqui 5. Olha lá, a média dele alterou, ok? Então, beleza. Então, o que eu quero fazer? Agora eu quero fazer uma situação aqui, tá? Então, eu quero saber o seguinte. Se a média dele for maior que 7, tá? Vamos colocar aqui, ó, que a condição, tá? Para ele ser aprovado, tá? Então, vamos lá. Condição para ser aprovado será a média maior que 7. Ok? Então, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter a nota maior que 7, tá? Então, vamos fazer aqui uma comparação, que é o C. Então, vamos fazer o seguinte, ó, igual C, abro parênteses. Se o valor que tiver nesta célula for maior ou igual a 7, ok? O que que vai, o que que ele vai fazer? Se ele for maior ou igual a 7, se for verdadeiro, ele vai aparecer para mim a palavra aprovado. Aprovado, ok? Ponto e vírgula. Então, pessoal, como eu estou utilizando aqui uma palavra, né? Então eu tenho que sempre colocar dentro de aspas, tá? Então, aprovado, fecho, ponto e vírgula. Se essa condição não for verdadeira, quer dizer, se o valor que estiver aqui dentro dessa célula for menor que 7, então o que ele vai mostrar para mim? Reprovado. Fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses. Enter. Vou ampliar aqui um pouquinho. Olha lá. Então, a minha condição aqui é o seguinte: o valor, se o valor da célula média for maior ou igual a 7, ele será aprovado. Caso contrário, se essa condição não for verdadeira, ele será reprovado. Ok? Então, vamos reutilizar essa fórmula. Clico aqui, peguei, arrastei, puxei. Olha lá, dois apareceram aprovados e 3 reprovados. Por quê? Porque a média dele é 5 e 5, reprovado. Vamos fazer um teste? Vamos alterar a média dele aqui. Vamos alterar a nota dele aqui para 5. Continua reprovado porque a média dele é de 6,5. Vamos ser bonzinho com ele. Vamos dar 6 para ele. Olha lá. 6, 8, a média dele 7. Automaticamente ele está aprovado. Tá? Então, pessoal, o C é uma condição. Tá? Então, se o valor que estiver nesta célula, tá, for condizente à condição, então eu aprovo ou desaprovo, ou se eu quiser colocar aqui, eu posso escrever o que eu quiser aqui, tá? Na realidade, no nosso caso aqui eu estou utilizando porque é um livro chamado, mas aqui eu posso escrever o que eu quiser. Aqui na realidade vai entrar o valor que eu digitar, tá? Olha lá, aprovado. Se eu vim aqui
e alterar esse valor aqui para 2, olha lá, tá? Então isso aqui eu posso colocar o que eu quiser, tá? Como a gente está fazendo no livro de chamada, como se fosse um livro de chamada, e eu coloquei como reprovado, tá? Então, pessoal, esta é a primeira condição, tá? Eu vou utilizar o se, ok? A segunda que nós vamos fazer, agora nós vamos fazer aqui, ó, vamos utilizar aqui um, dois, três, quatro colunas, duas, três, quatro, ok. Então aqui é uma tabela de jogos, tá? Então vamos lá. Então aqui vai ser o nome do time, aqui vai ser o número de vitórias, aqui vai ser o número de empates e aqui vai ser a situação do time, ok? Então vamos colocar aqui os nomes dos times, tá? Vamos começar aqui com Corinthians. Todo mundo vai falar, eu sei, né? Corinthians, acho que é assim que escreve Corinthians. Não, tá errado ali, pera lá. Deixa eu arrumar aqui. Tá, Corinthians, ok? O próximo vai ser o Santos, né? O próximo vai ser o Palmeiras. O próximo, vamos colocar aí o São Paulo. E o próximo vai ser o Flamengo. Acho que só, né? Para não dar muita briga. Ok. Então vamos fazer aqui uma tabelinha para ficar mais completinho aqui, para ficar mais bonitinho, tá? Deixa eu alterar aqui. Vamos colocar a situação um pouquinho maior aqui para ficar ok, tá? Então vamos mudar aqui o número. Vamos mudar aqui para o Corinthians. O Corinthians teve. Não, vamos colocar mais uma. Não, pode ser. Então o Corinthians jogou 5 vezes e desses 5 jogos ele empatou 2, ok? O Santos, desculpa, tem 6 vitórias e tem 4 empates, tá? O Palmeiras tem 2 vitórias e tem 4 empates. O São Paulo tem 5 vitórias e tem 2 empates. E o Flamengo tem 3 vitórias e 4 empates, ok? Então vamos lá. Então agora aqui nós vamos fazer uma outra condição, tá? Então vou colocar aqui. A condição é que o time para ser classificado, tá? Ele tem que ter mais de 5 vitórias, tá? E ele tem que ter pelo menos 2 empates, tá? Então pode ter empatado no máximo 2 vezes. Então, vamos colocar aqui, ó, para ser classificado, vitórias maior que 5 e empates maior que 2, tá? Então aqui, no caso, pessoal, será, deixa eu voltar aqui. A gente não pode nunca se esquecer que é maior ou igual, tá? Porque se eu colocar só maior, se for 5, ele já não vai entrar na condição, porque tem que ser maior ou igual, tá? E aqui a mesma coisa, tem que ser maior
ou igual a 2, tá? Então vamos fazer agora a situação, ok? Então vamos lá, igual C, abre parênteses. Aí aqui, pessoal, nós vamos utilizar o E, tá? Lembra lá do comecinho que eu mostrei para vocês? Se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for verdadeira, aí é verdadeiro. Caso contrário, vai ser falso. Então eu tenho que utilizar o E. Então eu tenho que, para eu ser classificado aqui, eu tenho que as minhas vitórias serem maiores que 5 e os meus empates têm que ser maior que 2. Aí eu serei classificado, meu time será classificado. Caso contrário, se uma dessas duas premissas, se uma dessas duas hipóteses forem falsas, então tudo vai ser falso, tá? Então eu vou utilizar o E, ok? Abro parênteses de novo. Então agora sim, ó, se utilizando o E, então se o valor desta célula for maior ou igual a 5, tá? Ponto e vírgula. E, né, que o E seria o ponto e vírgula, que eu já coloquei aqui. O valor desta célula for maior ou igual a 2, fecha parênteses, tá? Vou fechar parênteses. O que ele vai fazer? Então, se o valor dessa célula for maior ou igual a 5, é verdadeiro? É. E o valor desta célula for maior ou igual a 2, é verdadeiro? É. O que ele vai fazer para mim? Abro aspas. Ele vai mostrar para mim classificado. Fecho aspas. Caso contrário, se uma dessas premissas for falsa, o que ele vai mostrar para mim? Desclassificado. Desclassificado. Fecho aspas. Fecho parênteses. O que eu digitei errado aqui? Ah, digitei errado aqui. Pera lá. Vamos arrumar. Vamos arrumar aqui. Tem que voltar aqui que eu esqueci aqui, pessoal. Olha só. O parênteses, tá? Então, olha só. Tem que ficar muito atento. Eu abri aqui um parênteses e abri outro parênteses. Então, eu tenho que fechar dois parênteses. O primeiro parênteses foi fechado ali e o segundo parênteses eu fecho aqui. Olha lá. Fechou parênteses, abriu parênteses, tá? Então, olha aqui. Então, o Corinthians, ele tem 5 vitórias. Tem. Então, a minha primeira premissa está verdadeira, tá? E o Corinthians tem 2 empates ou mais de 2 empates? Tem. Então a minha segunda premissa é verdadeira. Então, automaticamente ele está classificado. Se eu vir aqui e alterar para 1, por exemplo, olha lá, ele já foi desclassificado. Tá? Ele já foi desclassificado. Por quê? A minha primeira premissa é verdadeira, ok? Mas a minha segunda é falsa. Então, ele já está furado. Então, será desclassificado, tá? Para eu poder reaproveitar minha fórmula, eu puxo aqui. Ah lá. Então, o Santos ele está classificado. Por quê? Porque ele ganhou mais de 5 vezes e ele empatou mais de 4 vezes, de 2 vezes, tá? Apesar que a lógica seria quanto menos empate, mas tudo bem, né? O Palmeiras ele não ganhou mais de 5 vezes, então já ferrou, ele está desclassificado, tá? Mesma coisa o Flamengo. O Flamengo ele não ganhou mais de 5 vezes, então por mais que aqui fosse 200 vezes, tá vendo? Olha lá, ele continua desclassificado, porque a primeira premissa é falsa, ok? E aí, pessoal, só para a gente ter uma noção, eu vou pegar aqui agora, vou copiar essa tabela aqui, ok? E eu vou copiar também e vou colocar aqui, ó. Agora nós vamos alterar, tá? Então, para ser classificado, tem que ser vitórias maior ou igual a 5 ou empates maior ou igual a 2.
Então agora mudou, tá? Então agora eu estou utilizando ou e não mais e. Então eu vou pegar aqui, apagar a fórmula que está aqui, porque eu repeti, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos utilizar a fórmula ou. Então, desde que uma premissa seja verdadeira, ele já considera como verdadeira. Então C, desculpa, igual C, abre o parênteses, aí no lugar de E vai ser ou. Abrir. Então, se o valor dessa célula for maior ou igual a 5, ponto e vírgula, ou, né, que a gente está utilizando o ou, o valor desta célula for maior ou igual a 2, fecha parênteses, ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui classificado. Caso contrário, ele vai mostrar desclassificado. Desclassificado. Então, Então, olha só. Então, o Corinthians ganhou 5 vezes. Ganhou. A primeira premissa verdadeira é: se aqui fosse zero, por exemplo, ele já seria classificado, tá? Então, mas o Corinthians ganhou apenas 4 vezes. Aí sim, ele está desclassificado, porque a primeira premissa não condiz com a minha necessidade aqui, que é número de vitórias maior ou igual a 5, e a segunda também não condiz, né? Então eu ponho, ou a primeira tinha que ser verdadeira para ser verdadeira, ou a segunda tinha que ser verdadeira para ser verdadeira. Como as duas são, então ele é falso. Então se ele aqui e colocar duas, olha lá, ele já está classificado, porque a primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira, ok? Então eu posso pegar aqui agora a fórmula e reutilizar ela. Todo mundo aqui está classificado, por quê? Porque olha só, o Corinthians ganhou 4, mas ele empatou 2, já está classificado. Aqui a primeira é verdadeira, a segunda também é verdadeira. Aqui a primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira, então é verdadeiro. Aqui a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira. E aqui a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, então eu tenho classificado, tá? Então, pessoal, quando eu utilizo o e, eu tenho que ser a primeira e a segunda verdadeira. A primeira e a segunda comparação ser verdadeira para a minha resposta ser verdadeira. Caso contrário, é falso. Quando eu utilizo o ou, desde que uma seja verdadeira, a minha premissa já é verdadeira e ele vai assumir como tal. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Até mais.